Vamos lá, vamos dar nota para os jogadores aí, vamos falar como é que foi a atuação de cada um, daí para vocês verem aí se vocês concordam ou não, daí vocês falam o que vocês acharam da nota dos jogadores. O Pedro Rangel não foi exigido, né? No gol que o Fluminense sofreu, não teve participação dele em falha nenhuma, saiu bem em algumas bolas aéreas, socando, pareceu um goleiro seguro, um goleiro de futuro. Vou dar nota 6 aí para o Pedro Rangel. O Dani Bolt, achei ele tímido no apoio, se limitou muito a marcar, apareceu pouco na parte ofensiva, não se mostrou um lateral que possa incomodar Samuel Xavier ou até Calegari. Está no nível mesmo da garotada. Dá uma nota 5 para o Daniel. Frazan, capitão, né, botou a braçadeira de capitão do braço, o jogo estava tranquilo até um certo momento, porque o primeiro tempo do Fluminense foi só o Fluminense no ataque, segundo tempo, começo do jogo também, o Fluminense dominando as ações da partida, mas quando o Rezende chegou na área tricolor, o Frazan falhou feio, comprometeu a participação do Fluminense nessa estreia do Campeonato Carioca e deu uma pichotada de principiante. É o mais experiente, na minha opinião, o Frazan é o mais experiente do elenco e deu mole, foi o que deu mole no lance e o Fluminense tomou o gol de empate. Dou nota 5 aí pro Frazan, tá? Nota 5 aí por muita camaradagem. Já o Luan Freitas, para mim, mesmo nível do Frazan, naquele protegido, principalmente protegido pelo Caio e pelo André, que dão uma proteção interessante ali para os dois zagueiros. Quando saiu o Caio e saiu o André, a zaga ficou um pouquinho mais exposta, daí apareceu um pouquinho mais a deficiência, principalmente a deficiência do Frazan. O Frazan funciona mais quando é bem protegido pelo primeiro volante, que fica ali como cão de guarda. O Luan Freitas não comprometeu, mas acabou sendo envolvido naquela pataquada, naquela bizonhice do Frazan, e vai receber uma nota 6. Gostei em certo ponto, do Luan Freitas. Parece ser um zagueiro tranquilo, um zagueiro mais sóbrio até do que o próprio Frazan. Já o Raí, ele fez assistência pro gol do Alexandre Jesus, e só, na minha opinião. Apenas isso. Errou quase tudo que tentou, muito ruim nos passes, pouco efetivo no ataque, pareceu ruim também na marcação, é muito limitado. Gosto mais do Marcos Pedro, que ficou no banco de reserva do que dele. Vi muitos jogos do Raí nas categorias de base, e é esse futebol que ele apresenta. Eu não sei o porquê do Raí ser titular da estreia do Fluminense na estreia do Campeonato Carioca. Não sei esse privilégio que está dando para esse jogador. Chegou aí, assumiu a titularidade e já fez estreia no Campeonato Carioca. O Marcos Pedro é muito melhor do que ele, o Jefté também nem se fala. Jefté bota o Raí no bolso e sem problemas. Jogou mal, nota 5 aí pro Raí. Só dei nota 5 pro Raí por causa da assistência que ele deu para o gol do Alexandre Jesus. Só isso. Porque se não fosse essa assistência que ele deu, a nota seria bem menor. Muito fraco para fazer estreia no Campeonato Carioca. O Caio fez um gol mal anulado, Miguel meteu a bola lá na pequena área, ele só deu uma raspadinha, fez o gol, mas achei ele muito... Na marcação, ele não consegue roubar a bola sem fazer uma falta. Ele deu um ipom no jogador lá do Rezende, ele faz muita falta, o Caio, muita falta, apela muito para a parte física, a qualidade dele da saída de bola da defesa para o ataque é muito ruim, da pichotada, passe deficitário, qualidade, você percebe que o volante é limitado. O Caio é esse, é um volante limitado. Se limita apenas a marcar ali, fazer a funçãozinha dele ali de primeiro volante na frente da zaga e só isso. Não gostei da atuação do Caio, mas o Caio a gente conhece aí já de um bom período, né? O Caio já foi emprestado uma, duas, três vezes, voltou, ninguém quis ficar com o Caio. Ele está sempre voltando para o Fluminense e está sempre tendo chance. Nota 5 aí para o Caio. Aí o André, aquela situação, jogou de segundo volante, nunca vi o André jogar assim nessa função de segundo volante, aquele volante que sai mais, que se aproxima dos meias, e o André fez uma partidaça, na minha opinião. Foi disparado um dos melhores aí no meio de campo do Fluminense. E o Fluminense perdeu muito quando o Ailton tirou ele de campo.
porque ele dava essa saída, a velocidade da defesa para o ataque, ele que fazia essa ligação, essa condução de bola até o ataque, fez uma partidaça, botou bola na trave, se apresentou, entrou na área, e nesse lance que ele deu um chute, que a bola bateu no travessão, ele entrou na área. Então é desse tipo de segundo volante que o Fluminense precisa, que o futebol brasileiro precisa, esse volante que entra na área, participa, que chuta pro gol. A atuação do André foi nível Martinelli. Boa atuação. O Roger estava lá na arquibancada, viu o futebol do André, deve estar, esse cara aí tem que estar no elenco para Libertadores. Não tem como não botar o André nesse elenco na Libertadores. É um ótimo jogador. Personalidade, parece ser um veterano jogando bola. Miguelzinho, Miguelzinho. Miguelzinho é o responsável pela bola parada. É o nenê da garotada ali. Bola na lateral do campo, falta, ele que bate, escanteio era com o Miguel. Todas as bolas paradas e faltas bem batidas. Tudo com uma finalidade, né? Aquela bola jogada na área, não, jogada com qualidade. Fez um passe, uma assistência para o gol do Caio, que foi muito mal anulado pelo árbitro. Organizou o meio de campo, sempre lúcido, sempre buscando o campo adversário, não tocando passes laterais, né? Tem meia que recebe a bola, toca para o lado. Miguel não, ele recebe a bola, vai em progressão ao campo adversário e fica distribuindo o jogo. É um típico camisa 10. Miguel é um camisa, nasceu para ser um camisa 10, um organizador. Daí você vê, em muitos momentos no Campeonato Brasileiro, nós não tínhamos um meio-campista que organizasse esse meio de campo do Fluminense, que desse, distribuísse o jogo. Tinha partidas que o Nenê estava mal, o Ganso nem se fala, e o Fluminense jogou com jogadores improvisados, né? Às vezes o Araújo fazia essa função ali no meio de campo, tinha jogo que até que o Fluminense não tinha meio armador, não tinha um cérebro, e o Miguel ali sentado no banco de reserva. Agora o Fluminense precisa vender o Miguel, aí tem que botar o Miguel para jogar na vitrine. Aí o Miguel vai e joga e apresenta um bom futebol. Mas uma pena que ele saiu muito cedo do jogo, saiu aos 36 minutos do primeiro tempo, então ele estava muito bem, a gente não sabe o que aconteceu, se foi uma distensão, espero que não seja nada grave, que ele esteja presente no próximo jogo, e deve ter agradado o Roger. Se agradou a mim, deve ter agradado a você também, deve ter agradado ao Roger e deve ser muito útil ao Fluminense, ainda mais agora que o Fluminense precisa botar ele na vitrine para vender, porque ele está dificultando as coisas para renovar o contrato com o Fluminense. Vou dar uma nota 7 para o Miguel, pelo pouco tempo que ele atuou bem, merece uma nota 7. Gabriel Teixeira, mesmo nível do Miguel, organizando. O Gabriel Teixeira é até mais rápido do que o Miguel, é um meia que é mais agressivo, busca mais a velocidade. E tem uma coisa que me chamou a atenção no Gabriel Teixeira, foram chutes de longa distância. Ele clareou para o Gabriel Teixeira, ele manda. E os chutes dele não são aqueles chutes que saem muito do gol, não. É sempre em direção ao gol e perto da trave. Então o bichinho chuta de longe e ainda tem precisão no chute. Daqui a pouco ele acerta um golaço daquele. É bom jogador, tem que ser muito bem observado, precisa ter espaço na equipe profissional, fazer um teste de entrar numa partida ou outra, tá no banco de reserva, parece ser um jogador pronto para integrar a equipe profissional. Ele e Miguel foram os principais destaques no meio de campo, principalmente no primeiro tempo do Fluminense. Vou dar nota 8 para o Gabriel Teixeira. Gostei muito. O John Kennedy, fez um bom primeiro tempo. Drible, velocidade, errou em algumas conclusões, com dificuldade para concluir o gol, muita velocidade e habilidade, mas no segundo tempo sumiu. Não sei se pesou a parte física, porque o John Kennedy, no final do Brasileirão, ele entrou em 3 ou 4 jogos seguidos, não sei, o ritmo é outro, tem toda essa preocupação. Individualista em alguns lances, que dribla 1, dribla 2, daí na hora que ele vai chutar e não tocou a bola, aí o ângulo não é legal, aí o chute sai mascado, sai fraco, tem que saber a hora certa de tocar, mas isso vai aprendendo com a experiência, com o tempo de rodagem. Vou dar uma nota 7 pro John Kennedy. Agora vamos pro Samuel Granada. Samuel Granada, cara, não foi legal a atuação do Samuel Granada, ele apareceu pouco, ele é diferente dos garotos, né? O Kennedy é velocidade, o Gabriel Teixeira é velocidade,
o pessoal do ataque, o Kaique, um cara de velocidade. Samuel Granada não, ele é centroavante, 9, pesadão. Então ele fica ali esperando a hora certa de concluir, tá de cara pro gol. E isso a hora não apareceu, ele atuou muito mal, muito lento, saiu muito cansado, vou dar uma nota 5 pro Samuel Granada. Ele saiu para a entrada do Alexandre, e o Alexandre chegou, pô, o cara cruzou, pô, ele meteu de cabeça, aí mostrou a diferença. Então o Alexandre, vou dar uma nota para o Alexandre, ele entrou aos 29 minutos no lugar do Samuel Granada e fez o gol dele aos 29 minutos. Ele entrou. No minuto seguinte, ele foi lá e guardou. Vou dar uma nota 7 para o Alexandre. Também em outros lances, ele apareceu muito útil, aberto pelo lado direito. Então, parece ser um jogador que sabe fazer gol, sabe fazer a função do 9 e também sabe cair pelo lado direito. Porque teve um ou dois lances do Alexandre que ele fez ali pelo lado direito com auxílio do lateral. Nota 7 para o Alexandre. O Kaique entrou no lugar do Miguel aos 36 minutos do primeiro tempo, impondo velocidade, alguns dribles, mas foi caindo, depois desapareceu. Não vi mais o Kaique no segundo tempo. Nota 6 aí pro Kaique. O Kaique tem que desenvolver um pouquinho mais o futebol dele, cara. Se ele chegar jogando esse futebol que ele tá jogando aí nessas últimas partidas que ele atuou pelo Fluminense, lá no Manchester City, o Fluminense vai ter muita dificuldade para receber aqueles bônus. Vocês sabem muito bem que o Kaique vai sair do Fluminense, vai lá para o City, o Fluminense vai ficar rezando aqui para ele cumprir os bônus lá, né, as metas que o City colocou para ele, que é o quê? Jogar uma Champions League, é o que estão dizendo. Jogar uma Champions League, ser titular do City. Com esse futebol, o Kaique vai para o City direto. O Metinho não, o Metinho vai para um time francês, da segunda divisão francesa. Já o Kaique não vai direto para o time principal. Com esse futebol que ele está jogando, vai ser difícil ele assumir a titularidade lá e cumprir os bônus que o Fluminense precisa que ele cumpra. Aí vai acabar chegando no City, vai ser emprestado para outro clube. O Fluminense vai ficar só com o dinheiro que vendeu para o City. Aí a gente está querendo que o garoto se desenvolva. O Arthurzinho, muito novo, 16 anos aí, saiu dos 15 a pouco, por 15, 16, entrou no lugar do Gabriel Teixeira aos 29, teve um pouquinho de dificuldade, ficou meio perdido, mas é uma grande promessa, tem muita qualidade no passe, é um bom jogador com um futuro enorme para o Fluminense. Tem que fazer isso com esse garoto Arthur, colocando ele aos poucos, entra aí um pouquinho, um minuto, ele entrou o quê? Aos 29 do segundo tempo, então é isso, bota ele para rodar, para ele ganhar experiência, que isso é importante. Nota 6 aí para o Arthur. Já o Nascimento e o Wallace, o Nascimento entrou no lugar do Caio e o Wallace entrou no lugar do André. Esses dois volantes aí não vão receber nota porque entraram muito tarde no jogo, o jogo já estava num ritmo já diferente. Mas essas duas mudanças dificultaram um pouquinho a nota do Ailton. Time muito bem treinado no primeiro tempo, um time muito veloz, muito compactado, com muita velocidade, intensidade, movimentação, agressividade, um time muito ofensivo que pressionou o Rezende desde o início do jogo, mas no segundo tempo o Ailton quebra o ritmo do jogo fazendo essas modificações, principalmente essas daqui. Ele tirou o Caio, que estava de primeiro volante, tirou o André de segundo volante aos 35 minutos do segundo tempo. Daí ele colocou o Nascimento, não é pelo Nascimento em si, porque o Nascimento é um bom jogador, e muito menos pelo Wallace, porque o Nascimento e o Wallace são bons jogadores, mas ele tirou os dois jogadores que estavam dando sustentação para a defesa do Fluminense. Esses dois jogadores estavam dando proteção para a defesa do Fluminense. Quando ele colocou o Nascimento e o Wallace entrando em um outro ritmo de jogo, em outra sequência, durante a partida, e a partida no outro ritmo, deu uma quebrada, aí a defesa do Fluminense ficou mais exposta. Daí apareceu a falha do Frazan, apareceu o Luan Freitas também um pouquinho mais exposto, e quando o zagueiro está mais exposto, aí ele fica apresentando as suas deficiências, e foi isso que aconteceu. Frazan mostrou a sua deficiência, falta de categoria, deu uma bicuda no jogador do Rezende e acabou originando o gol. O Ailton, isso aí quebrou a nota dele, que seria até boa, pelo que o Fluminense apresentou no primeiro tempo, eu vou dar uma nota 6 para o Ailton. Os destaques para mim foram Gabriel Teixeira e o Miguelzinho, e também tem um jogador que me chamou muita atenção, além do Gabriel Teixeira e do Miguel, foi o André. O André, um pouquinho acima do Gabriel Teixeira e do Miguel.
Os 3 foram muito bem na partida, então atenção aí. Roger, são esses 3 aí, tá? André, Gabriel Teixeira e Miguel. Precisam aparecer mais aí na equipe principal.